Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, uma chuva fina caía sobre as ruas do Brooklyn. Dentro do pequeno Sunrise Café o ambiente era acolhedor, apesar da umidade e do frio lá fora. Sarah Thompson, uma mulher de 32 anos com o rosto cansado, mas um sorriso gentil, limpava distraidamente as mesas de madeira. Seu olhar frequentemente se desviava para seu filho, Ethan, um menino de 7 anos de olhos brilhantes e imaginação fértil. Ethan era autista. Para ele, o mundo era repleto de sons e luzes que às vezes o sobrecarregavam, mas ele havia encontrado refúgio na dança. Mesmo em meio à agitação do café, ele se movia ao ritmo de uma música que só ele e seu coração conseguiam ouvir. Seus movimentos eram fluidos, naturais, quase poéticos, como se cada gesto contasse uma história que as palavras não conseguiam expressar. Sarah tentou ser discreta, dominada por uma mistura de orgulho e constrangimento. Ela conhecia os olhares dos clientes, alguns sorriam com carinho, outros cochichavam, criticando o que não entendiam. Mas a cada pirueta e salto de Ethan, seu coração se enchia de felicidade e gratidão. Foi então que ele anotou. A poucos metros de distância, um homem impecavelmente vestido e elegante, com um ar imponente, observava Ethan em silêncio. Richard Blackwood, um bilionário conhecido por sua fortuna colossal e perspicácia implacável nos negócios, permanecia imóvel, como se tivesse sido surpreendido pelo que vira. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, brilhavam com uma emoção que ele jamais sentirá antes. Por alguns segundos, o mundo pareceu desaparecer ao seu redor. O barulho das máquinas de café, as conversas, até mesmo a chuva nas janelas, nada mais existia. Ele só via aquele menino, dançando com uma pureza e alegria que pareciam impossíveis de ignorar. Ethan, absorto em sua dança, virou subitamente a cabeça e encontrou o olhar de Richard. Por um instante, um sorriso cruzou o rosto do homem rico e poderoso. Sarah, surpresa, sentiu o coração acelerar. Ela ainda não sabia que aquele encontro mudaria a vida dos três para sempre. E naquele pequeno café do Brooklyn, naquela manhã chuvosa, um simples momento de dança semearia as sementes de uma mudança profunda. Uma lição sobre a verdadeira felicidade que nem dinheiro nem poder podem comprar. Na manhã seguinte, o Sunrise Café já estava movimentado. Os clientes tomavam café, liam o jornal ou mexiam em seus celulares. Sarah, cansada mas determinada, varria o chão e servia os pedidos com um sorriso educado, enquanto ficava de olho em Ethan, que já havia começado a dançar no meio do café. Dessa vez não foram apenas passos hesitantes. Ethan girou, pulou e bateu palmas com uma energia contagiante. Os clientes que no dia anterior haviam julgado ou ignorado o menino, agora se inclinavam para observá-lo, fascinados. Alguns sussurravam: "Olha só para ele, que talento!" Sarah, constrangida, aproximou-se dele. "Ethan, pare com isso, está bem?" Mas seu filho olhou para ela com seus grandes olhos brilhantes e balançou a cabeça. "Mãe, eu estou dançando." Foi então que Richard Blackwood entrou. Seu olhar, mal visível por trás dos óculos escuros, fixou-se imediatamente em Ethan. O homem, sempre impecável em seu terno sob medida, parou abruptamente. Nenhum som, nenhum movimento brusco, apenas um silêncio respeitoso que envolveu a cena. Por alguns segundos, ele observou o menino. Cada movimento de Ethan parecia contar uma história de alegria, liberdade e inocência. Richard sentiu algo que nunca havia sentido enquanto administrava seus milhões. Pura admiração, uma admiração que desafiava toda lógica, todo controle. Ethan, sentindo o olhar do homem, deu um pequeno pulo e ergueu os braços, como se o convidasse para dançar. Sarah, com as mãos sobre a boca, prendeu a respiração. Ela temia que o rico desconhecido a julgasse, mas em vez disso, um leve sorriso surgiu no rosto de Richard. Ao final da breve dança improvisada, Richard aproximou-se do balcão, pegou sua carteira e deixou uma gorjeta generosa, muito maior do que Sarah poderia ter imaginado. "Obrigado, senhora, pelo espetáculo, e obrigado ao seu filho, ele me lembrou de algo importante", disse ele simplesmente. Sarah, atrapalhada, mas comovida, gaguejou um agradecimento. Ela não sabia o que dizer. Richard, sem pressa, sentou-se a uma mesa próxima, pegou um caderno e começou a rabiscar. Ele nunca havia tido esse tipo de curiosidade ou interesse pela vida alheia, mas algo em Ethan o fascinava. Naquela manhã, um laço invisível se formou. Uma simples dança, um gesto inocente de uma criança autista, tocou o coração de um bilionário. E sem que ninguém soubesse ainda, esse encontro mudaria suas vidas para sempre. Alguns dias depois, o Sunrise Café estava banhado pela suave luz da manhã.
Sarah varria o chão como de costume, mas sua mente estava preocupada com as contas e o aluguel que se aproximava perigosamente. Ethan, fiel ao seu estilo, balançava-se suavemente sobre os pés, cantarolando baixinho, mais uma vez alheio ao mundo ao seu redor. Então a campainha tocou. Sarah ergueu os olhos e viu Richard Blackwood entrar, seu longo casaco quase sem amassados, o olhar sério, porém calmo. Ela sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou dela com sua característica confiança serena e pela primeira vez, Sarah percebeu uma certa vulnerabilidade em seus olhos. Sarah Thompson? Perguntou ele com uma voz grave, mas gentil. Sim, sou eu, senhor. O Blackwood? Gaguejou Sarah, surpresa e nervosa. Sim, eu queria falar com você sobre uma oportunidade. Sarah franziu a testa. Uma oportunidade? Ela jamais imaginara que aquele bilionário voltaria, muito menos por ela. Richard tirou um envelope do bolso e o colocou sobre o balcão. Eu administro diversas fundações e projetos beneficentes, e gostaria que você trabalhasse conosco. Precisamos de alguém competente e dedicado, alguém que entenda o que é paciência e compaixão. Você tem o que procuramos. Sarah hesitou. Olhou para o envelope, o nome prestigioso da empresa, e seu coração afundou. Parecia bom demais para ser verdade. Mas, eu não quero depender do seu dinheiro, disse ela cautelosamente. Richard assentiu compreensivo. Não se trata de dinheiro. É uma oportunidade para você passar mais tempo com seu filho e construir algo que realmente importa. Aquelas palavras atingiram Sarah como uma luz na escuridão. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que o futuro poderia ser diferente. Que ela poderia oferecer a Ethan a vida que ele merecia, longe de horários impossíveis, clientes desdenhosos e noites em claro. Após muita reflexão, e depois de observar Ethan brincar com um sorriso radiante, Sarah tomou sua decisão. Ela apertou a mão de Richard. Está bem, eu farei isso. Pelo Ethan. Richard sorriu, sinceramente desta vez. Ele pressentira desde o primeiro olhar que aquele menino e sua mãe possuíam algo que o dinheiro não podia comprar. E agora ele queria protegê-los, apoiá-los e aprender com a inocência que representavam. Naquele dia, uma nova vida começou para Sarah e Ethan. Uma vida onde a esperança substituiu o medo, onde o apoio e o amor triunfaram sobre a preocupação e a solidão. E Richard, o bilionário antes distante, começou a entender o verdadeiro significado da felicidade. As semanas passaram e a rotina de Sarah e Ethan começou a mudar lenta, mas profundamente. Graças ao emprego que Richard lhe oferecerá, Sarah agora trabalhava em uma das fundações de caridade do bilionário. Seus horários eram flexíveis e ela finalmente podia acompanhar Ethan nas suas aulas de dança e eventos especiais. Fiel à sua palavra, Richard passou a frequentar o café regularmente e às vezes, a casa para passar um tempo com Ethan. Cada visita começava com olhares curiosos e cautelosos, mas, muito rapidamente, ele se via envolvido no mundo singular do garoto. Imitava seus passos de dança, ria de suas piadas e aprendia a ver o mundo através de seus olhos tão simples, porém tão reveladores. Certa tarde, enquanto Ethan dançava no meio da sala de estar, Richard sentou-se no sofá e o observava atentamente. Cada gesto do menino, cada pulo, cada sorriso, despertava nele uma emoção que ele nunca havia conhecido, uma alegria pura, sem cálculos, sem ambição, sem ganho. Ele se viu rindo e batendo palmas com entusiasmo, como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Sarah, parada atrás dele, olhou para ele com espanto. Richard, você está mesmo feliz, não é? Perguntou timidamente. Richard desviou o olhar por um instante, depois assentiu com um sorriso genuíno nos lábios. Eu acho que nunca fui verdadeiramente feliz até conhecer Ethan. Aquela simples frase despertou algo profundo em Sarah. Ela compreendeu então que aquele menino, com sua inocência e espontaneidade, já havia mudado para sempre a vida de dois adultos. E para Richard foi mais do que uma mudança, foi uma lição sobre o que realmente importa na vida. Os dias se passaram com risos, danças e momentos de compreensão mútua que pareciam suspensos no tempo. Richard, antes obcecado por seus negócios e seu império, estava aprendendo a saborear cada pequeno instante. Ele compreendia que dinheiro, poder e fama jamais poderiam substituir esses momentos de pura felicidade, compartilhados com aqueles que amava. E enquanto o sol se punha sobre o Brooklyn, iluminando o quarto com cores douradas, Richard percebeu que havia encontrado algo que nenhuma riqueza poderia comprar. A alegria genuína, a ternura e o amor sincero de um menino que dançava sem se preocupar com o mundo. Algumas semanas depois, o Sunrise Café voltou à sua atmosfera habitual. Mas naquela manhã, uma energia especial pairava no ar.
Sarah, com a ajuda de Richard, havia organizado uma pequena festa surpresa para Ethan. O menino, completamente absorto na dança, não fazia ideia de que todo o seu esforço, todas as suas piruetas, haviam tocado muito mais pessoas do que ele poderia imaginar. Os clientes que antes haviam julgado seu comportamento ou ignorado sua dança estavam presentes. Alguns até trouxeram pequenos presentes para Ethan. O ambiente era festivo e emocionante. Cada sorriso, cada olhar de admiração, reforçava o laço único que se formara entre a família e Richard. Richard, vestido de forma simples porém elegante, aproximou-se de Sarah e sussurrou: "Obrigado. Obrigado por me deixar entrar na sua vida. Eu não sabia o que era verdadeira felicidade até conhecer Ethan." Sarah sorriu comovida. Ela viu o homem que conhecera no café distante e impassível, completamente transformado. Ele não era mais apenas um bilionário implacável. Tornará-se paciente, terno e generoso, graças a um menino que dançava sem parar. Então chegou o momento de Ethan. Com uma gargalhada contagiante, ele executou uma pirueta perfeita e ergueu os braços no ar. Richard aplaudiu, rindo junto com ele, e todos no café se juntaram aos aplausos. A cena era simples, mas de uma beleza impressionante. Uma criança autista, sua mãe amorosa e um homem rico descobrindo a essência da vida. Então Richard falou com a voz embargada pela emoção. "Hoje entendi que dinheiro e poder não valem nada comparados à alegria, ao amor e aos momentos simples compartilhados com aqueles que amamos. Obrigada, Ethan, por este presente. Obrigada, Sarah, por abrir seu mundo para mim." Lágrimas escorriam pelo rosto de Sarah. Ela apertou a mão de Richard, agradecida. Sabia que naquele dia suas vidas haviam mudado para sempre. Ethan, dançando alegremente no centro do café, não entendia todas as emoções ao seu redor, mas sentia que algo mágico acabará de acontecer. E enquanto o sol entrava pelas grandes janelas do café, iluminando a cena com seus raios dourados, Sarah, Ethan e Richard perceberam que haviam encontrado o que cada um deles buscava há muito tempo: a verdadeira felicidade, aquela que não se compra, que se compartilha e que transforma corações para sempre.